Olá, meus amigos, tudo bem? Como vão vocês? Conforme nós tínhamos combinado, senhores, nós não haverá, em virtude de não podermos ministrar essa aula ao vivo, né, na quinta-feira do dia 2 de março, eu vou disponibilizar para vocês a nossa aula no meu canal do YouTube, de modo que vocês acessem o meu canal do YouTube. Lá vai ter uma playlist lá com o nome Solução de Conflitos, e vocês terão essa aula lá levantada, já estará disponível aí na quarta-feira, na quinta vocês deverão assistir, e a forma de nós controlarmos a presença de vocês será através de um comentário, né, após assistir a aula. Olá, professor, meu nome é fulano de tal, estou presente. Se possível, bote o nome completo, porque aí depois eu vou contabilizar a presença de vocês, tá certo? Amigos, hoje nós vamos começar o nosso conteúdo propriamente dito, né? Eu e a professora Petrúcia, temos um acordo, né, para que nós façamos nossa aula e nosso conteúdo sem ficarmos repetindo os assuntos. Então, nós temos um cronograma, certo? Esse cronograma é meio dela, a gente fica negociando, ele é mutável, né? Ele pode ser adaptado. Mas, no nosso cronograma hoje, seria obrigatório, né, seria a primeira aula, a necessidade de eu começar com vocês a estudar a teoria dos conflitos, certo? Surgimento da teoria dos conflitos, como é que os conflitos surgem, a importância do conflito, conflitos que podem ser construtivos ou destrutivos, como solucionar os conflitos. Então, a nossa aula de hoje vai abordar esses assuntos, tá certo? Nossos vídeos serão 2 para essa aula, cada vídeo em torno de meia hora, eu vou tentar limitar, e peço que vocês assistam os dois e comentem nos dois. Estando comentados os 2 vídeos, eu vou atribuir presença àqueles que comentarem, tá bom? E aí a aula vai ser dada como ministrada. E esse material eu disponibilizarei, se ainda não tiver feito, lá no canal do YouLife, para vocês poderem baixar e estudarem. Importante que vocês também façam uma busca ativa sobre textos que constam na plataforma do YouLife, tratando, né, da teoria dos conflitos. Beleza, meus amigos? Então, retornando, vamos agora compartilhar com vocês a nossa exposição em slides, tá bom? Só um minuto. Nossa disciplina, né? Solução de conflitos e trabalhos em grupo. Já nos conhecemos, né? Na aula passada, quebramos o gelo, então não precisamos mais tratar nem, vocês já conheceram o professor, já estão cientes aí dos contatos da rede social do professor, já disponibilizei isso para vocês também. Então, agora nós vamos começar o nosso conteúdo propriamente dito, certo? Vamos lá. Doutores, o que é um conflito, né? Como é que a gente pode definir um conflito? O conflito pode ser definido como um processo ou estado em que 2 ou mais pessoas divergem em razão de suas metas, seus interesses, dos seus objetivos individuais, né? Por exemplo, questões de natureza econômica, né? Questões de natureza patrimonial, né? Questões de valores mesmo, né? Determinada pessoa tem um valor, um viés ideológico político num caminho, e a outra tem um viés ideológico político em outro caminho. E dessas diferenças dessas diferentes perspectivas de mundo, é possível que surjam conflitos, certo? Então, assim, quando a gente for pensar a palavra conflito, a gente deve ter em mente que o conflito é algo intrínseco à vida em sociedade, né? Inclusive, há conflitos que são, inclusive, internos à própria pessoa consigo mesmo. Às vezes, a realidade que se põe aos nossos olhos conflitam com aquelas nossas perspectivas do que gostaríamos que fosse a realidade.
Então, é possível que haja conflitos heterônomos, né, entre duas pessoas diferentes, ou muitas vezes conflitos até mesmo internos, do sujeito consigo mesmo, dos seus valores com a realidade que se apresenta, né? Ou então conflitos entre o indivíduo e o grupo do qual ele faz parte, né? Aqueles indivíduos que têm uma personalidade forte, que gostam de pensar por si mesmos, de fazer perguntas por si mesmos, de refletir de forma lógica. Muitas vezes, ao trazerem suas visões de mundo para o grupo ao qual pertencem, criam nesse ambiente um conflito. Às vezes, até mesmo fazendo com que o grupo o exclua, né? Outras vezes, esse indivíduo, apesar de ter uma perspectiva ideológica, valorativa, religiosa, econômica, cultural diferente, para poder ser aceito no grupo, ele abdica das suas percepções pessoais ou então disfarça, né? Mente para si mesmo e para poder ser aceito no grupo. Isso, com o passar do tempo, acaba gerando um conflito interno nessa pessoa. Então, o conflito, primeiramente, é uma palavra, certo? Que, no primeiro momento, traz uma conotação, para muitos, ruim, né? Que faz parte da natureza das relações sociais, mas que também pode ser fonte de coisas boas, certo? Aquela primeira ideia do conflito como algo negativo é algo que a gente tem que ter apenas na primeira visão, na primeira passagem. Pois o conflito pode ser causa de novas ideias, né? Novos projetos, novas perspectivas de mundo, de iluminação no sentido de esclarecimento, de saída da ignorância, né? De abertura da mente para, a partir de um conflito, se adquirir novos aprendizados e novas visões de mundo, que a partir da nossa racionalidade, da nossa razão, a gente consegue, muitas vezes, rever posicionamentos que tínhamos, quando novas ideias que nascem de um conflito nos são apresentadas de forma educada, lógica, racional, bem fundamentada, bem argumentada. Então, o conflito, meus amigos, ele é algo intrínseco à vida social. Ele, muitas vezes, pode trazer resultados ruins para os que estão envolvidos no conflito, mas eles não necessariamente precisam trazer resultados ruins para aqueles que estão envolvidos no conflito. O conflito pode servir para trazer soluções que agradem os que estão em conflito, né? E toda a nossa disciplina, toda não, mas uma porcentagem relevante da nossa disciplina, vai ser justamente se dedicar ao estudo de formas de solucionar conflitos, de modo que da palavra conflito nasçam soluções positivas, certo? Soluções que tragam pacificação social, que tragam pacificação entre os envolvidos no conflito, ok? Que solucionem o problema, minimizando ao máximo as arestas e as animosidades que existam entre aqueles que estão em conflito. Essa será uma porcentagem, esse assunto, né, esse tema, será uma porcentagem relevante do nosso curso dessa UC, Solução de Conflitos e Trabalho em Grupo. Certo? Então, primeiro, conflito não necessariamente é algo ruim. Segundo, conflito faz parte da convivência social, em virtude do fato de que cada pessoa é única. Né? Cada pessoa, uma vez eu ouvi isso numa palestra, é uma espécie em extinção. Pois cada pessoa, em virtude da sua singularidade, é única. E a pessoa, individualmente falando, é a menor minoria possível dentro de um grupo social. Por isso a necessidade de se respeitar o indivíduo nas suas garantias individuais, nos seus direitos fundamentais, nos seus direitos humanos. Para que o grupo, a coletividade, não anule aquele indivíduo ao ele exercer, por exemplo, a sua liberdade de expressão,
as suas perspectivas de mundo, para que a coletividade, querendo e entendendo que este indivíduo está em erro, o convença não pela força da maioria, mas pela argumentação racional, pela demonstração das suas ideias, né? Pela lógica, né? Respondendo às perguntas que geram conflitos naquele indivíduo, de modo a levar a ele luz, e não imposição de dogmas, e não imposição de valores. Se vivemos em uma sociedade que é democrática, o conflito é inerente a essa sociedade. Perfeito? Não, nunca vai ser possível que nós vivamos sem que haja um conflito entre os indivíduos em virtude dessa natureza única que cada um de nós tem. Todavia, se a sociedade é democrática, a sociedade tem que respeitar os direitos fundamentais, os direitos individuais, os direitos humanos, e dar chance que cada indivíduo em conflito, às vezes consigo mesmo, ou às vezes com a coletividade, expresse suas ideias, suas visões de mundo, seus valores, e caso a coletividade compreenda o em erro, que combata esse erro através de racionalidade, de argumentação racional, de diálogo e de soluções, diríamos assim, civilizadas, algumas jurídicas, algumas morais, de conflitos, certo? O nosso foco, né, por ser uma disciplina que mexe com o direito, né, a nossa turma é uma turma que envolve muitos alunos de direito, nós vamos estudar ao longo do nosso curso técnicas de resolução de conflitos, técnicas de solução de conflitos. Mas o nosso curso, e essas técnicas podem ser utilizadas tanto no seio dos processos judiciais, ou mesmo antes do processo inicial, antes do processo judicial dar início, como também pode ser utilizada na nossa vida, nas nossas relações interpessoais, com os nossos pares, com os nossos irmãos, né? Com os nossos semelhantes, com os nossos concidadãos, certo? Então, quando a gente pensa na palavra conflito, tem que ter toda essa perspectiva que eu tentei apresentar para vocês aqui, beleza? Então, continuando a nossa exposição, meus amigos, a gente existe, né, no estudo da teoria dos conflitos, uma classificação dos conflitos, certo? Vou interromper aqui um pouco. Existe, na perspectiva dos conflitos, uma classificação dos conflitos, que a teoria dos conflitos apresenta, né, sistematiza. Então, é importante que eu apresente para vocês essa classificação, para que vocês, doutrinariamente, né, tenham uma visão geral, um conceito geral sobre essa classificação, porque, compreendendo a classificação de forma metodológica e sistemática, vocês poderão também perceber que tipo de mecanismo de solução de conflitos é melhor para cada tipo de conflito existente, e, diríamos assim, sistematizado pela teoria dos conflitos. Então, retornando à nossa exposição aqui, vou compartilhar com vocês as classificações que existem. Espero que todos estejam vendo. A classificação dos conflitos, né? Os conflitos, eles podem ser intrapessoal, é um conflito exclusivamente nosso, de um indivíduo consigo mesmo, certo? E que às vezes existe porque nós o vivemos assim. Ou seja, muitas vezes, nossa mente, né, nossos comportamentos criam conflitos do que a nossa mente projeta para o mundo, ou do que a nossa mente projeta para as nossas relações interpessoais. E as respostas que esse mundo dá, ou que essas relações interpessoais nos dão, que são diferentes das nossas projeções. E aí o indivíduo passa a ter conflitos intrapessoais, passa a ter um conflito intrapessoal. Ele, com a perspectiva de mundo dele, e o mundo ao qual se apresenta, e que ele não consegue mudar racionalmente ou pela sua ação no mundo essa realidade, né? Então, fazendo um exemplo aqui jocoso, né? Um exemplo brincalhão, imagine que um rapazinho de 9 anos de idade, uma criança, né?
9 anos de idade, acredita ser o Homem-Aranha. Ele acredita ter aqueles poderes que ele vê no mundo se apresentando para ele através dos filmes. É uma criança que ainda vive na fantasia. Esse indivíduo, essa criança, ao tentar caminhar pelas paredes, se pendurar pelas paredes, tenta se pendurar e acaba caindo e se machucando. E aí ele vai perceber que a realidade que está posta para ele não é a realidade que ele imaginava e que ele tinha sido apresentado pelo mundo externo através de um filme ou de um desenho animado. Isso pode gerar nele um conflito intrapessoal. Eu usei o exemplo do Homem-Aranha, mas você pode usar aí vários exemplos, né? Então, quando há uma diferença entre aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós gostaríamos que o mundo fosse, e o mundo reflete para nós algo contrário àqueles nossos desejos, é possível que surjam conflitos intrapessoais, certo? Esses conflitos intrapessoais, muitas vezes, eles não são resolvíveis pelos instrumentos jurídicos que nós temos, certo? Quando há um conflito intrapessoal, por isso também a importância da psicologia ou da psiquiatria, esse tipo de conflito, ele exige uma intervenção desses ramos de conhecimento, né? Conflito de um indivíduo consigo mesmo autoriza a intervenção de profissionais especializados em tentar ajudar aquele indivíduo que vive esse conflito a sair dele e se auto, entre aspas, curar, ou se auto esclarecer sobre aquele conflito, o melhor modo de lidar com ele. Por isso que muitas vezes a nossa UC é compartilhada com alunos da psicologia, certo? Também, na psiquiatria se estuda a mente humana e conflitos intrapessoais que, porventura, se não forem bem tratados, podem levar a situações de loucura, né? de problemas de saúde mental. Estão cada vez mais comuns aí, infelizmente, na nossa sociedade, certo? Então, mas é um conflito que existe, classificado pela doutrina da teoria dos conflitos. O segundo conflito, e aí as ciências jurídicas podem trabalhar melhor, são os conflitos interpessoais, né? Um conflito interpessoal é um conflito que afeta a mim e a outra pessoa, ou a outras pessoas, certo? Compreende o aspecto relacional, valores, sentimentos, crenças, expectativas intercomunicadas, o aspecto objetivo, o interesse objetivo ou material envolvido, a trama, o processo de relação, contradições que existem nessas relações, estruturas, interesses, necessidades que são contrariadas. Então, os conflitos que acontecem entre o ser e o alter, ou seja, o outro, né, ou outros, são conflitos classificados pela doutrina da teoria dos conflitos como conflitos interpessoais. Para esses, nós temos algumas ferramentas de solução de conflitos que nós estudaremos ao longo do nosso curso, certo? Para isso, nós temos essas ferramentas. Existem ferramentas jurídicas para tentar solucionar esses conflitos. Existem instrumentos da moral que podem ser utilizados para solucionar esses conflitos. Instrumentos normativos, né? Tanto jurídicos como morais. Existem instrumentos negociais, né? Extrajurídicos capazes de solucionar esses conflitos. Então, as duas principais formas de conflitos são essas, né? E aí, do conflito interpessoal, nós podemos ainda classificar os conflitos entre conflitos grupais, conflito que pode afetar 3 ou mais pessoas, grupos diferentes, um conflito dentro do mesmo grupo, né, que pode afetar 3 ou mais pessoas, conflito intergrupal, intergrupal quer dizer entre grupos diferentes, conflitos que afetam interesses, que põem em contradição interesses de grupos de pessoas opostas, né? Isso é muito comum numa sociedade democrática, né?
havia um grande cronista, né, que dizia que toda unanimidade é burra. Então, só é possível, o nome desse cronista era o senhor Nelson Rodrigues, né? Só é possível uma unanimidade nas relações humanas, acreditar que isso é possível como regra na sociedade. Só é possível uma unanimidade do pensamento se for através da imposição da força. No regime democrático, a natureza conflituosa do ser humano, individual e única de cada ser, faz com que o conflito seja parte inerente à vida social. E o conflito, portanto, por si, ele não necessariamente é ruim, como eu apresentei no começo. Ele pode ser ruim ou bom a partir do modo que você vai lidar com ele. Tá bom? Tomara que eu esteja me fazendo entender para você. Depois comentem aqui no nosso vídeo aí se estão compreendendo bem esses conceitos. E se identifiquem para eu anotar a presença de vocês. Beleza? Além desses conflitos intergrupais, também nós temos a classificação que coloca os conflitos como conflito social. Né? É um conflito que afeta todos os vários grupos que compõem uma sociedade. Né? Aí, quando ele começa a ter uma relevância a ponto de repercutir em toda a sociedade, esse conflito social exige, muitas vezes, atuação da sociedade organizada, através do Estado. Certo? Então, percebam que existem vários níveis de conflitos, e existe um momento que a doutrina e a teoria dos conflitos classificam como conflito social, quando os vários grupos sociais não conseguem chegar a um acordo, né? Uma uniformidade, uma aceitação de determinados valores, e para solucionar os conflitos sociais, né, surgiram aí duas teorias, dois modos ao longo da história da civilização de tentar solucionar os conflitos sociais. Um é o modo através da tirania, da força, certo? Em que se impõe a vontade de um sobre os outros, sem respeitar direitos e garantias individuais. A esses conflitos, a esse modo de resolução de um conflito social proveniente da força do Estado, de forma tirânica, absolutista, autoritária, imposta, né? Existiram e existem no planeta ainda vários regimes governamentais que fazem uso dessa técnica de resolução de um conflito social. E existe outra forma de resolução de conflito social que se evoluiu ao longo, desde a antiguidade até o presente momento, chamado democracia. Né? Eu estou fazendo um paralelo dos modos de solução de conflitos sociais, que é a democracia, que é o sistema que permite se alcançar, através da participação do demos, ou seja, do povo, certo? Por meio do voto, da voz, da participação política, que se busca alcançar o consenso possível na solução desses conflitos sociais. Porque existem conflitos que são de difícil consenso ou conciliação. Eu diria, às vezes, que é impossível algumas questões serem conciliadas, a depender do conflito. Mas é possível, por meio da democracia, da liberdade individual, a democracia que respeita os direitos fundamentais, de liberdade de expressão, de liberdade de informação, de liberdade de conhecimento, de liberdade jornalística, liberdade de imprensa, direito de participação política através do voto, através de se candidatar, né, através da candidatura aos órgãos decisórios da sociedade. Essa outra forma se desenvolveu, é chamada de democracia, certo? E, citando aqui um grande homem da humanidade, né, um senhor chamado Winston Churchill, aquele que é responsável por nós até hoje aqui e no restante do mundo. Ele é um dos responsáveis. Não estarmos dizendo Heil Hitler, né? O senhor Winston Churchill é um dos responsáveis por isso, talvez o maior. Né? Ele dizia que tem se dito que a democracia é o pior regime que existe, exceto todos os outros que já existiram. Né? A frase é mais ou menos nesse sentido, atribuída a ele. Né?
Então, democracia, portanto, é uma forma de tentar solucionar os conflitos sociais, esse de maior dimensão, através de instrumento e participação do povo, que é o titular do poder, certo? E através da obtenção, por meio do voto e do princípio da maioria, dos consensos possíveis, desde que respeitados sempre direitos e garantias individuais e direitos e garantias humanas, certo? Então, para que vocês reflitam aí, e dando aí o primeiro intervalo na nossa exposição, reflita cada um aí, cada um de vocês. Qual foi o último grande conflito com o qual você se envolveu? Quais foram as suas reações perante esse conflito? Você conseguiu extrair desse conflito algo bom para o seu próprio crescimento pessoal ou para a própria melhoria da sua relação com aquele com quem você estava conflitando? Ou você não teve a habilidade, eu diria, a soft skill, né? Uma habilidade importante para a convivência social, as habilidades, traduzindo literalmente, né? Habilidades macias, né? Habilidades leves, né? Soft skills. Será que você consegue solucionar? Será que você, ao viver esse conflito, meus amigos, você refletindo consigo mesmo, conseguiu, né, extrair do conflito uma solução positiva para o seu engrandecimento, ou você absorveu o conflito a tal ponto de adoecer, ou de não encontrar uma solução boa para ambas as partes, ou de você ter se anulado completamente, o que pode gerar um conflito interno, né? Porque quando a gente não consegue ser nós mesmos, quando nós não conseguimos ser nós mesmos, a gente acaba tendo conflitos internos, emocionais. Então, como você, meu querido amigo que me acompanha nessa aula, quando você se envolveu nesse conflito e como você solucionou esse conflito? Comente aqui, né, depois, ao se identificar na nossa aula, comente aí, se você quiser, né, dividir com a gente, se você se envolveu recentemente em um grande conflito e como você conseguiu sair dele, certo? Então, essa é a nossa primeira parte da aula. E agora vou interromper aqui um pouco a exposição para a gente refletir agora sobre a próxima parte da aula, né? Beleza, então apresentado o conceito de conflito, apresentado as classificações de conflito e tendo vocês a chance de refletir sobre o último conflito que você viveu e se quiser contribuir ao se identificar aqui na aula em formato que você se envolveu, não mais saiu muito bem, né? Nós vamos continuar com a nossa exposição sobre a teoria dos conflitos, tá certo? Beleza, vamos lá. Novamente, retornando ao compartilhamento, existem espécies de conflitos, né? Além da classificação dos conflitos, a teoria dos conflitos, ela documenta, né? Sistematiza, ensina as espécies de conflitos que existem, que são vários. Eu até já apresentei a vocês alguns de forma superficial, né? Na introdução da nossa exposição. Vejam, os conflitos podem ser divididos em 4 espécies. Estas espécies podem ocorrer de forma cumulativa em determinadas situações. Ou seja, às vezes os conflitos eles são cumulativos. Eles envolvem questões de valores, questões de informação ao mesmo tempo, questões de diferenças estruturais, questões de interesses, né? Que cada um das partes tem. Então, os conflitos são de 4 espécies, podem ser conflitos de valores, eles nascem das diferenças que há entre as pessoas entre si quanto à religião, valores morais, ideologia, né? Esses são chamados conflitos de valores, né? Também, num sentido mais amplo, nós podemos dizer conflitos culturais. Você imagine como é possível conciliar um indivíduo que tem uma perspectiva religiosa
para a qual os infiéis merecem ser decapitados. Como é que aqueles que têm uma perspectiva religiosa diferente da destes conseguirão solucionar esses conflitos de forma harmoniosa, pacífica, por meio da razão, né? Essas coisas estão aí no mundo. Vale a pena pesquisar na internet. Que grupos religiosos creem que os infiéis devem ser decapitados e mortos, né? Ou então conflitos morais essenciais, né? Como conciliar o conflito moral essencial, por exemplo? O conflito moral essencial que o Brasil vive é quando é que começa a vida? A partir de que momento a vida deve ser protegida? É um conflito moral, né? Não é religioso, não, esse conflito. É um conflito moral, porque os próprios conhecimentos científicos ainda não têm uma resposta clara, apesar de todo o avanço, de qual momento a vida nasce. Certo? E a sociedade tem uma parcela da sociedade que entende que, enquanto está no útero da mãe, não há vida ainda. Já outros entendem que a vida já nasce desde o momento da concepção, que é quando os gametas se unem, né? O espermatozoide com o óvulo. Então, são conflitos morais, né? Numa democracia, os conflitos morais devem ser solucionados na seara política, por meio da participação do voto, participação como candidatos, escolha através do voto. Conflitos morais de ordem tão profunda não devem ser solucionados pelo Estado autoritário. Devem ser solucionados, numa sociedade democrática, pelo consenso possível sobre aquele conflito moral, que às vezes impede uma conciliação plena, mas permite uma conciliação possível, uma adequação possível, certo? Outro conflito importante é o conflito de informação. Ora, a informação sendo distorcida entre as partes, uma parte manda uma mensagem para outra e nesse intervalo há um ruído, né? Há uma informação, há um falseamento da informação. Isso poderá gerar um conflito de informações. Fulano tem uma informação X sobre o que é determinada coisa, e fulano Y tem uma informação, e Cicrano tem uma informação Y sobre o que é determinada coisa. Informações completamente divergentes. Por exemplo, informação sobre o que é a verdade. O que é verdade? Qual foi o fato? Quando há um conflito de informação, isso gera primeiro uma desorientação entre as pessoas que consomem essa informação, gera nelas uma alienação, e aquelas que não têm curiosidade de buscar a verdade e a fonte direta da informação, podem, se não fizerem isso, passarem a se conflitar. Certo? Então, o conflito de informação é um conflito importante que acontece no seio da sociedade. Certo? Conflitos estruturais são chamados aqueles que dizem respeito a diferenças políticas e econômicas, certo? Com base na teoria dos conflitos. Conflitos de interesses, né? Compreendem as contradições nas reivindicações de bens e interesses. Conflito de interesses, né? Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos ali a herança de alguém que faleceu, o de cujos, vocês vão estudar aí em algum momento direito civil e direito hereditário, e os filhos acabam não conseguindo chegar a um acordo sobre como repartir essa herança. Porque um tem um interesse em ficar com a casa da praia, o outro tem interesse em ficar com a fazenda, mas esse que quer ficar com a fazenda também quer uma parte da casa da praia, mas não quer dividir a fazenda. Então, esse tipo de conflito de interesses, né, que envolvem bens, interesses, esse caso aqui envolve bens, né? Ou então, um conflito de interesses, né, o marido está se separando da mulher, e o marido gostaria de ter o interesse de ficar com o filho nos finais de semana, ou segunda, quarta e sexta, a mulher terça, quinta, sábado e domingo, e esses interesses de quem vai poder ficar com o filho através dessa guarda compartilhada, não se consegue chegar a um acordo, né, por meio dos métodos de solução de conflitos, e, portanto, isso traduz um conflito de interesses. Ok? Então, são essas as espécies doutrinariamente definidas
para os conflitos, né? Nós vimos que temos classificações de conflitos aqui, né? Conflito intrapessoal, conflito interpessoal, conflito grupal, conflito intergrupal, entre grupos, conflito social. E nós temos aí as espécies de conflitos. São os conflitos de valores, os conflitos de informação, conflitos estruturais e conflitos de interesse. Certo? Então, apresentada essa primeira parte, né, da nossa exposição, em que nós classificamos aí, apresentamos o que é conflito, informamos que ele faz parte da vida social, né? Ainda não apresentamos as formas de solução, isso vai ser matéria das próximas aulas. Detectamos que é natural, faz parte, é intrínseco à convivência social a existência de conflitos. Informamos a vocês que o conflito não necessariamente é ruim, né? O que o conflito vai traduzir pode ser ruim ou bom, a depender da sua postura perante o conflito. Certo? Pois bem, apresentado isso, né, e a classificação das espécies, nós vamos tentar, a teoria dos conflitos procura trazer reflexões sobre o melhor modo de tratarmos os conflitos. Certo? O melhor modo de tratarmos os conflitos. E vamos agora aqui ver como nós podemos dar respostas positivas a esses conflitos. É o próximo tema da nossa exposição, meus amigos. Retornando aqui com vocês a nossa compartilhamento da nossa tela, né? Vamos lá. Doutores, resposta positiva aos conflitos, né? Como é que a gente pode, o que é que pode nos fazer, certo? A dar respostas positivas aos conflitos dentro dos quais nos envolveremos, porque vai fazer parte da nossa vida nós estarmos em situações de conflitos com outro. Né? Primeira coisa que nós temos que fazer é evitar reprimir comportamentos. Né? A gente tem que reprimir comportamentos danosos, né? Comportamentos belicosos. A gente precisa fazer uso para evitar ou para dar uma resposta positiva a um conflito que já existe, reprimir comportamentos agressivos, né? Violentos, e, ao mesmo tempo, incentivar comportamentos que mirem o diálogo, né? Um debate racional, respeitoso. Né? É preciso, para obtermos respostas positivas de conflito, que na nossa linguagem, ao tratar com aquele com quem estamos em conflito, utilizamos uma linguagem respeitosa. Certo? Não sei se alguém aqui já fez artes marciais, eu gosto muito de karatê, sou atleta de karatê, fui, né? Estou meio enferrujado. Mas lá no karatê tem um lema, que nós chamamos de Jokun, que se diz o seguinte: respeito acima de tudo. Né? Então, assim, na hora de atuar dentro de um conflito que nasce, que faz parte da vida humana, da vida em sociedade, é preciso ter respeito para com o seu interlocutor e tentar evitar comportamentos desrespeitosos, agressivos, violentos, porque com isso você poderá obter respostas positivas de conflito. Certo? Outra ideia importante para obtermos respostas positivas de conflito é tentar analisar os fatos e julgá-los objetivamente. Né? Evitar julgar o caráter da pessoa. Porque se o conflito nasceu de um fato, de uma relação, de um fato dessa relação, se você quer obter uma resposta positiva desse conflito, você não já deve partir da premissa de que aquele indivíduo é um mau caráter, o seu interlocutor. Não. Tentar analisar a situação concreta de forma objetiva, abstraindo essas questões de caráter, porque todos nós temos no nosso caráter atributos positivos e negativos, todos, desde o maior indivíduo criminoso, safado, né? Aqueles que a gente sabe, até o maior santo que existe na face da Terra, entre aspas, né? Porque santo não existe na Terra, mas desde aquele que poderíamos considerar o mais
criminoso possível, até aquele com a conduta mais idônea, desde o ladrão, estuprador, assassino, até alguém que tem uma reputação ilibada aí, como, por exemplo, o ministro do Supremo, né? Para chegar lá, um dos requisitos é ter reputação ilibada, diríamos assim. Então, pressupomos que eles têm. Desde toda essa escala, ou então um grande religioso, dentre toda essa escala de pessoas, existe nelas atributos positivos e atributos negativos. Então, você não deve mirar logo no caráter, você tem que analisar os fatos objetivamente, certo? Porque até para conhecer alguém, o caráter de alguém, é preciso conviver com esse alguém muito tempo. Você não pode se basear sobre o julgamento do caráter de alguém sem ter uma convivência, um conjunto de informações muito ampla que falem do caráter dessa pessoa. Isso é uma análise injusta e dificulta a solução e a obtenção de respostas positivas para o conflito. Tá certo? Outra coisa que a gente pode fazer para tentar obter respostas positivas de conflitos é evitar uma relação tão polarizada e antagônica que impeça o diálogo, né, entre os opostos. A necessidade de diálogo é importante para que nós obtenhamos uma resposta positiva do conflito. Ambos que estão na situação de conflito precisam se abrir ao diálogo, né? Porque se não for através do diálogo, a solução última para o conflito, que aí é uma solução negativa, é o uso da violência. E a violência é a barbárie. E a barbárie é tudo menos vida civilizada. Entendem? Então, a gente precisa, na busca de solucionar os conflitos, ter respostas positivas. Dar resposta positiva ao conflito exige uma série de comportamentos, como eu externei no slide anterior. Certo? Também é importante para obtermos uma resposta positiva dos conflitos, tentar extrair aquelas intenções subjetivas do diálogo que se dá com a outra parte. Tentar extrair o interesse da outra parte, mas mostrar o seu interesse real, né? Concreto. Mostrar o seu interesse real, concreto. Não se resolve. Se você vai tentar solucionar um conflito e você já parte da premissa de agir de forma dissimulada, falsa, né? Não condizente com a verdade, não honesta, e a outra parte percebe isso ao tentar solucionar esse conflito, não vai ser muito difícil extrair, ou, por que não dizer, impossível extrair uma solução positiva para aquele conflito, certo? Precisa, portanto, honestidade de interesse, honestidade na apresentação de interesses, verdade naquilo que se diz. Tá bom, meus amigos? Então, mais um interesse que eu poderia apontar para vocês é que a gente precisa, quando está envolvido em uma situação de conflito, gerir nossas emoções, né? Se nós vamos trabalhar com o direito, e o direito é uma das ferramentas de solução de conflitos, uma delas, por exemplo, é o processo judicial, certo? Que nós vamos introduzir. Esse é um método de resolução de conflitos judicial. O processo judicial serve para isso. Mas, se nós vamos atuar para solucionarmos o conflito e tentar buscar a paz entre os indivíduos e a paz entre as partes, a gente precisa ter também uma habilidade na gestão de nossas emoções. A gente não pode, a gente tem que tentar ser objetivo nas nossas análises. Não podemos deixar que as nossas emoções nos tirem da racionalidade e nos guiem e sejamos guiados apenas pelas paixões. Deixemos as paixões, meus amigos, para a nossa vida amorosa, certo? Para solucionar os conflitos, a gente precisa agir de forma racional. Com isso, a gente consegue obter respostas positivas daqueles conflitos que muitas vezes são inevitáveis na vida em sociedade. Tá ok? Então, essas são algumas ideias, alguns conceitos
de algumas técnicas que é preciso para aquele profissional que vai atuar auxiliando, né, na solução dos conflitos, seja dentro do processo judicial, ou seja, se vocês forem ser advogados, se você vai ser um psicólogo, dentro de uma consultoria a alguém que está passando por um conflito intrapessoal e dentro da sua família, né? Por isso que cada vez mais o judiciário chama profissionais de outras áreas para tentar solucionar os conflitos quando eles, por exemplo, envolvem família, né? Muitas vezes é preciso habilidades jurídicas, conhecimento técnico jurídico, mas também habilidades de outras ciências, né? De outros ramos de conhecimento, para nós tentarmos alcançar respostas positivas ao conflito. Certo? Beleza, estamos quase finalizando, né? Uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Uma pergunta que nós devemos nos fazer. Eu vou até compartilhar com você novamente a nossa tela. Conflito e disputa são a mesma coisa? Será que conflito e disputa são a mesma coisa? Veja, dá para se, pela pergunta, né? A gente já se faz a gente já percebe que a resposta certa é não. Né? A resposta certa é não, porque há uma diferença entre um conflito em si e uma disputa, certo? Um conflito, meus amigos, ele se mostra necessário para articular uma demanda, né? Para tentar, ele surge e ele se mostra necessário, muitas vezes, para se tentar equalizar, articular uma demanda, certo? Mas, muitas vezes, pode acontecer de um conflito existir sem que nenhuma demanda seja proposta, certo? Sem que nenhuma demanda. Professor, o que é demanda? Demanda, a gente fala demanda judicial, ou demanda processual, ou demanda é um pedido, é uma necessidade a ser atendida. Muitas vezes o conflito pode existir sem que haja uma necessidade a ser atendida, sem que uma demanda seja proposta. Essa expressão demanda seja proposta, imaginemos uma demanda dentro de um processo judicial, certo? Então, tem um conflito, às vezes há um conflito que não exige a propositura de uma demanda para ser solucionado. Ok? E aí, o conflito existe, mas não sequer, né, os que estão em conflito propõem uma solução judicial sobre o tema. Certo? Compreendendo essa ideia de demanda como ação judicial proposta, certo? Ou início de uma negociação judicial, certo? Início de uma ação judicial, desculpe. Beleza. Já uma disputa, a disputa em si, ela não vai existir se não houver um conflito anterior. Porque disputa é consequência do conflito. Então, conflito e disputa não são iguais. Tanto é que existe o conflito interpessoal. Nós estudamos, intrapessoal, né? Que nós estudamos já no começo dessa aula. A disputa, ela surge quando acontece um conflito interpessoal, pelo menos, no mínimo, né? Entre duas pessoas. A disputa é a demanda, ela é eu diria, a tentativa de uma competição para verificar, ao final, de quem é o direito. Certo? Então, não pode existir uma disputa sem que haja um conflito anterior. Uma disputa entre dois sem que haja um conflito anterior. Aí alguns vão me dizer, professor, eu acho que pode existir disputa sem que haja um conflito, né? Por exemplo, nas Olimpíadas, né? O pessoal corre lá pela medalha de ouro. Ali tem uma disputa e não tem um conflito, né? Na verdade, ali tem um conflito de interesses, certo? Um conflito de interesse dos competidores. Todos os competidores almejam a medalha de ouro na Olimpíada. Mas ali tem uma disputa, mas que se não que não exige uma demanda judicial, né? Tem um conflito, tem uma disputa, tem uma demanda a ser atendida pelos que estão disputando, que é a obtenção da medalha de ouro. Mas não se exige uma demanda judicial para solucionar aquilo. Aquilo ali vai ser solucionado pela técnica e pelo mérito do que tiver melhor condições ali
de vencer, fizer o melhor tempo na corrida, certo? Então, disputa, ela nasce pós-conflito. Então, conflito e disputa, é importante que a gente tenha essa diferença ontológica entre eles, né? Às vezes a gente usa as mesmas expressões para definir conflito e disputa, mas essas expressões têm sentidos diferentes. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Tá bom, meus amigos? E retornando aqui aos nossos últimos slides, né? Nós vamos apresentar aqui os espirais de conflito, né? Como é que um conflito vai se tornando uma espiral até chegar no patamar de ser destrutivo, né? Que é uma espiral de conflito. Veja, trata-se de um processo destrutivo e se caracteriza pelo enfraquecimento ou rompimento da relação social pré-existente, a disputa, em razão da forma pela qual esta é conduzida. Ou seja, a disputa existe, a disputa de interesses, o conflito, da busca pela vitória, né, numa determinada demanda, a disputa, portanto, existe. Todavia, ela chega a um patamar, através de uma espiral de conflitos, que se torna um processo destrutivo. Então, nós imaginemos uma corrida, como eu já dei o exemplo, de vários atletas pela medalha de ouro, né? E nessa corrida, um atleta começa a tentar derrubar o outro para tentar vencer, o outro dá uma rasteira no terceiro, o outro está correndo, dá um soco quando está chegando na linha de chegada para chegar à frente, de modo que a demanda está lá, a disputa está acontecendo, mas há uma espiral ali de conflitos, né? São processos destrutivos que tendem a levar o conflito a se expandir e não a solucioná-lo, certo? A espiral do conflito é interpretada, vista como um processo destrutivo na busca da solução do conflito, que ao invés de solucioná-lo, certo? Muitas vezes acaba por acentuá-lo. Então é muito importante que se perceba as formas de solução e os processos que se pretendem utilizar para evitar que nasçam e que surjam espirais de conflito, né? Nós vimos recentemente nos Estados Unidos, que alguns anos atrás, né, que houve uma abordagem policial que acabou matando um indivíduo que era negro, é o caso de George Floyd, né? E dali nasceu uma espiral de conflito, né? Pois, apesar de o Estado americano ter punido o policial, aplicado a lei em face daquele policial, o policial foi expulso da corporação e condenado pela sua conduta equivocada, o procedimento equivocado em relação àquele George Floyd. Apesar de tudo isso, a forma como grupos sociais nos Estados Unidos trataram aquele caso de George Floyd fez surgir uma espiral do conflito que resultou aí em movimentos, inclusive, quase de âmbito mundial, já que muitas coisas que acontecem nos Estados Unidos, o mundo todo copia, ao invés de refletir bem sobre o que aconteceu. E aí houve, por exemplo, quebra-quebra, saques de lojas, outras violências até mais graves do que, ou tão graves quanto a morte de George Floyd, porque houve depois, durante um determinado saque, houve tiroteio, pessoas morreram, outras pessoas morreram, justamente porque de um conflito que aconteceu, que teve uma resposta do Estado sancionando o causador do conflito, que foi o policial que agiu de forma errada, né, criminosa, foi condenado, afastado da polícia. Se atribuiu aquele episódio uma causa racial, né? Atribuiu-se aquela abordagem policial uma causa racial. E, a partir daí, grupos de defesa dos direitos dos negros, né, que eles assim se auto-intitulam, fez daquela demanda uma demanda racial, que acabou tomando uma proporção que trouxe mais violência, mais dano ao patrimônio, mais, eu diria, por que não dizer, revanchismo entre os grupos raciais que existem nos Estados Unidos. Quem tentava
chamar a razão aqueles que estavam guiados pela emoção, atribuindo o fato de George Floyd ter sido assassinado pelo policial lá dos Estados Unidos a uma questão de natureza racial. Sequer podia falar. Ao falar, já era rotulado de racista ou de supremacista branco, o que quer que seja. E ali nós temos um exemplo claro da espiral de conflito. Não se soube tratar daquele conflito que nasceu com aquela violência, e aquilo gerou um processo destrutivo de solução do conflito que tomou uma proporção até mundial. E gerou mais dano, gerou outras mortes em outros lugares, gerou mais violência. Então, é muito importante que quem vai atuar no direito, na psicologia, na defesa de interesses de grupos, reflita sempre sobre a possibilidade da melhor solução para o conflito, sob pena de, agindo pela emoção, pela paixão, pelo ressentimento, enfim, pela irracionalidade, promover uma espiral do conflito, fazendo um determinado conflito, ao invés de buscar uma solução, ao invés de se buscar uma solução eficiente, efetiva, que minimize os danos daquele conflito e responsabilize quem deu causa ao conflito, responsabilize individualmente, né? Ao invés de fazer isso, pode-se criar um conflito ainda maior, mais ressentimento, mais racismo, mais desconfiança, mais violência. Então, é muito importante que, primeiro, se perceba que os conflitos vão existir. Eles são inerentes à vida social. Segundo, que é importante, ao perceber a existência do conflito, da disputa, esses conflitos que geram uma disputa, uma demanda, que ao solucionar, tentar buscar solucionar essa demanda, não se pratique instrumentos que criem uma espiral do conflito, sob pena de o conflito se arraigar cada vez mais fortemente, se acentuar e não conseguir uma solução pacificadora, e sim incrementar o sentimento belicoso entre aqueles que estão em conflito. O sentimento belicoso, o sentimento de guerra, de revanche, de ressentimento, de ódio, certo? Isso deve ser muito pensado por quem exerce as funções de autoridade nas cúpulas, por quem está aqui no meio, na sociedade civil, buscando defender interesses de grupos sociais, e também por cada um de nós, né? Porque, como eu já disse, cada um de nós é a menor minoria que existe. Cada indivíduo é a menor minoria que existe. E, se possível, tentar fazer isso dentro de um regime democrático, tentando buscar o consenso possível por meio de participação popular através do voto, sem violência, através de um debate honesto, sincero, racional, intelectualmente sério, né? Mas guiado, sim, sempre pela objetividade dos fatos, e não aquelas posturas de imaginar o caráter do seu interlocutor, tentar denegrir o sujeito, né, com quem você debate sobre determinado tema, porque isso tende a fazer surgir a espiral do conflito. E o conflito, ao invés de se chegar a termo, né, de modo positivo, pode chegar a um patamar mais grave, mais violento, mais indesejável do que se utilizar as técnicas e posturas que busquem resultados positivos daquele conflito para um avanço, para uma correção da sociedade, ou para um avanço num determinado no atendimento de um determinado interesse de determinado grupo social. Muito importante que vocês reflitam sobre isso, certo? Vocês vão ser, em breve, juristas, certo? Muitos vão estar ocupando funções de poder. E eu espero que, estando nessas posições, reflitam sobre isso e procurem se guiar pela objetividade, racionalidade, bom senso, equilíbrio, certo? Já dizia Aristóteles, que foi um grande pensador da humanidade também, que a virtude está sempre no equilíbrio, certo? Então, meus amigos, estamos aí praticamente finalizando a nossa aula. Eu vou aqui só compartilhar com vocês
o finalzinho da nossa aula, que é o seguinte: o que pode levar a um processo construtivo, né, para a solução de um conflito. Né? Eu já disse aqui para vocês algumas das coisas, mas eu vou, para não deixar passar e para não dizer que não falei das flores, eu vou esclarecer a vocês o seguinte: a capacidade de estimular as partes, os que estão envolvidos no conflito, a buscarem soluções criativas que permitam compatibilizar os interesses que são aparentemente contrapostos. Preciso buscar aproximar essas partes e oferecer a elas soluções criativas que tentem compatibilizar esses interesses. A capacidade de as partes, ou o condutor do processo, que pode ser você, advogado, no futuro, você, juiz, você, conciliador, você, mediador, né? Motivarem os envolvidos para que, prospectivamente, resolvam as questões sem atribuição de culpa um ao outro, né? Porque, num conflito, cada um tem a sua visão sobre o fato. E essa visão é construída a partir de toda a sua bagagem cultural, religiosa, valorativa, econômica, de informações. Então, é preciso que, ao invés de ficar focando na culpa daquele que deu causa ao conflito e tal, tente-se buscar uma solução criativa e se analise o fato, qual é o problema. E, a partir daí, motivem as partes a dizer: olha, vamos solucionar esse problema? Ou vocês acham que esse problema vai ter que durar para sempre? Vocês vão viver de forma eternamente como inimigos? Eu vou ter que ceder totalmente, você vai ter que ceder totalmente. Quando a lei não resolver e disser claramente que é um direito, ou mesmo se a lei faça isso, a lei é feita para dizer ao final, permitir ao final, a solução jurídica do caso com segurança. Mas muitas vezes o processo, a gente já sabe que ele é um pouco lento, ele cria traumas entre as partes, ao invés de criar aquelas partes que terão que conviver depois do processo, a depender da solução que for dada daquele processo, poderão manter-se em um estado de conflito, um estado de guerra permanente, porque o que venceu e o direito vai dizer que é dele muitas vezes, pode, ao vencer, não vencer com honra e glória, e o que perdeu vai se sentir injustiçado, e aquela situação de animosidade, de conflito, pode perdurar pós-processo. E isso não vai gerar, a depender da situação, pacificação social. Então, quem vai atuar na busca de um processo construtivo do conflito precisa refletir sobre isso na sua atuação. Tentar aproximar as partes e incentivar a elas a prospectarem que a solução daquele conflito para o futuro da vida delas vai ser positivo, certo? Outra possibilidade é que se permita a reformulação das questões diante de eventuais impasses, né? Às vezes as questões são mal colocadas e essa má colocação das questões cria impasses que precisam, às vezes, para serem solucionados, de uma reformulação da apresentação da questão. Tá certo? É preciso também disposição das partes, né? E do condutor do processo de solução de conflitos. Além de questões juridicamente tuteladas, todas e quaisquer questões que estejam influenciando a relação social, né? Então, eu vou... essa partezinha final aqui, diz aqui a nossa exposição o seguinte, nosso slide, né? Vou retomar aqui a tela, me desculpem. É preciso a disposição de as partes e do condutor do processo em abordar, além das questões meramente jurídicas que estão sendo tuteladas, todas e quaisquer questões que estejam influenciando na relação das partes. Imagina um conflito entre vizinhos, né? Cada um proprietário de uma residência, que estão com um conflito ali sobre a distância do muro. Veja, aquilo ali não é só a questão jurídica que está ali envolvida. É preciso que quem for ajudar a solucionar esse conflito perceba que aqueles vizinhos vão ter que conviver junto pelo resto da vida, que eles vão ter filhos, que os filhos vão brincar entre si no futuro. Se brincar, um vai ser filho de um menino, outro vai ser de um menino, e eles vão se namorar. Então, será que vale a pena não solucionar esse conflito de um modo pacífico, negocial, conciliador? Será que vale a pena apenas olhar só para a questão
meramente jurídica do fato de quem deve construir 20 centímetros a mais ou 20 centímetros a menos. É fato que o direito diz quem deve construir 20 centímetros a mais ou 20 centímetros a menos, porque o direito visa garantir a segurança de nós cidadãos, em último caso e de forma definitiva. Mas será que a solução jurídica é sempre a melhor? Ou será que uma solução extrajurídica, consensual, negocial, conciliatória, não vai trazer mais pacificação a depender do caso? Tem casos que não dá para fugir da solução jurídica, tá certo? Mas muitos dos conflitos que existem para serem solucionados perante o Poder Judiciário são conflitos capazes de serem solucionados por meio dessas técnicas, certo? Então, aí, e é por isso que a gente se faz essa pergunta. Porque muitos processos judiciais terminam em mais conflitos negativos do que positivos. Por causa disso que eu expliquei para vocês. O direito, ele vai dizer em algum momento, se chegar à decisão de mérito, quem tem o direito. As partes, quando buscam o auxílio do Estado para a solução dos seus conflitos, frequentemente já tem um conflito bastante acentuado. Né? Já estão no nível de conflituosidade que o judiciário já seria a última ratio, a última chance, a última razão para tentar solucionar aquele conflito antes da violência. Isso já é um nível de desenvolvimento civilizatório. Mas, às vezes, durante o processo, esse conflito é acentuado. Né? Porque o solucionador do conflito, que é o Estado juiz, ou o conciliador, contratado, ou mediador, não consegue construir, com as suas habilidades e com seu conhecimento, uma pacificação entre essas partes. Certo? E tem conflitos que realmente é impossível essa pacificação, mas tem muitos conflitos que poderiam, que se busca essa pacificação, de modo que o processo judicial, ao invés de enfraquecer o relacionamento dessas partes, fortaleçam. E é por isso que nasce aí todas as formas de resolução de conflitos não judiciais. É daí que nasce esses métodos alternativos de solução de conflitos, ou métodos autocompositivos de solução de conflitos. Bom, então eu vou disponibilizar, doutores, esses slides que eu apresentei para vocês lá no YouLife. Peço a vocês que leiam, peço que assistam essa aula, comentem no meu canal lá no YouTube, certo? E se puderem curtir, curtam, né? Se houver alguma sugestão de melhoria na exposição também, por favor, coloquem, certo? E nós nos encontraremos, e aí a partir daí não haverá mais ausência de minha parte, no YouLife, daqui a dia 2 de março, né? 7 dias na frente, dá o quê? 9 de março, é isso? Então, no dia 9 de março, nós nos encontraremos novamente, e aí dessa vez não mais aqui, pelo YouTube, e sim pelo YouLife, né? Que a aula é mais interativa, vocês participam, perguntam, certo? Então, foi um prazer estar com vocês. Boa sorte, bons estudos e até a próxima.